Atitude do primeiro servo. Aí quando você vai para os comentários de Ellen White nessa parábola, tem algumas frases que elas vão apertando a gente. Numa delas ela coloca assim: muitos passam por essa vida como se não tivessem norma pela qual viver, nem alvo elevado a alcançar. E tomara, jamais se diga algo assim a nosso respeito. Porque nós temos norma pela qual viver. E nós temos alvo elevado a alcançar. E o texto não está lá falando do céu, está falando do serviço que nós podemos prestar ao reino de Deus. Alvo elevado a alcançar. A outra frase é ainda mais contundente. E eu confesso para você que algumas vezes essa frase me perturba. Cabe numa linha. Ellen White coloca assim: há perante nós possibilidades que nossa frágil fé não discerne. E eu lembro um dia, enquanto estava meditando nessa parábola, e quando li essa frase, o Espírito de Deus como que falou ao meu coração muito claramente quais são as possibilidades que eu estou vendo para a sua vida e você não está enxergando. Quais são as possibilidades que eu vejo para o seu ministério e você não percebe. E de quando em quando Deus traz de novo essa ideia à minha mente. Quais são as possibilidades que Deus vê? E de repente eu não estou enxergando. Quais são as intenções que Ele tem usando a minha vida e eu não me dou conta? Quais são as possibilidades que Deus visualiza para esta escola que já tem feito tanto para Ele, mas será que não há mais possibilidades ainda? Quais são as possibilidades para o meu ministério e para o seu ministério, os que estamos nesses dias aqui de estudo ou que trabalhamos por aqui? Quais são as possibilidades que Deus vê? Quais são as possibilidades que Deus enxerga para as igrejas que nós representamos? Quais são as possibilidades que Deus vê para você que está aqui estudando para o seu amanhã? O que Deus está sonhando para a sua vida? O que Ele está planejando? O que Ele tem em mente para você? Há perante nós possibilidades que nossa frágil fé não discerne. Essas palavras do Espírito Profecia têm me levado muitas vezes a reconhecer que eu preciso orar: Senhor, me ajuda a ver. Me ajuda a ver o panorama que o Senhor vê. Me ajuda a ver com os teus olhos. Não deixa eu ver apenas da minha perspectiva. Abre os meus olhos. E se essa for a nossa oração, eu posso lhe dizer por experiência que o Senhor abre os nossos olhos e nos mostra o que Ele quer fazer. A atitude do primeiro servo: saiu imediatamente a negociar. Agora, olhe um pouquinho para o terceiro servo. Você não tem a sensação de que Jesus está sendo quase que irônico? O que leva alguém a tomar o salário de 20 anos de trabalho, ir para o fundo do quintal da casa, fazer um buraco ali na terra, embrulhar num saquinho plástico e enterrar? O que motiva o terceiro servo a uma atitude assim? Vou sugerir 3 opções. Ou talvez elas até se complementem.
E pode haver outras. Primeiro, talvez o terceiro servo tenha caído na armadilha das comparações. Talvez ele tenha olhado assim, não, mas ele recebeu 5, ele recebeu 2, eu recebi só 1. Já viu situações assim? Nas palavras de Ellen White, ela coloca da seguinte maneira: a questão não é exatamente o que eu recebi, mas o que eu faço com o que eu recebi. Essa é a questão. Não caia na armadilha das comparações. As comparações podem nos colocar em 2 lugares extremamente perigosos. Elas podem nos colocar no último lugar da fila, achando que nossa vida não serve para nada e não tem nenhum propósito para o qual Deus a tenha criado. Mas as comparações também podem nos colocar no primeiro lugar da fila. E parece que somos indispensáveis em qualquer circunstância. Nos 2 casos, se torna difícil para que Deus nos use. De um lado, não reconhecemos que Ele atribua qualquer valor a nós. Na outra, nos colocamos numa posição em que Ele tem dificuldade para nos ensinar. Nesse sentido, Ellen White, ela diz que quando Deus escolhe pessoas para o seu serviço, Ele tem uma pergunta: andam com tanta humildade diante de mim que eu possa lhe ensinar as minhas palavras? Então não caia na armadilha das comparações. A segunda razão para o terceiro servo agir dessa maneira: o texto dá a entender que ele se motivou pelo medo. No diálogo ali com o Senhor, ele diz, versículo 24: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. O terceiro servo foi guiado pelo medo, e o medo nos paralisa. E às vezes os nossos medos são bastante sem sentido, né? Às vezes os nossos medos estão relacionados com a aprovação humana, e nosso serviço para Deus não tem que ver com isso, embora a gente trabalhe harmoniosamente uns com os outros. Um detalhe interessante acerca desta resposta do servo de que teve medo é que ele diz: o Senhor é severo, espera colher onde não semeou. E o que me chama a atenção é o que não está escrito. Não há uma resposta do Senhor dizendo: mas você me julgou severo? Da onde você tirou essa ideia? Como que você pensa isso a meu respeito? Essa sua ideia está um pouco equivocada. Não há algo assim. Talvez aqueles que são pais podem entender um pouquinho isso aqui melhor. Quando seu filho vai para a escola, que notas você espera que ele apresente no boletim? Já que nós estamos aí diante desse desafio também nesses dias, né? 6 dá para passar? Dá? E se seu filho ou sua filha chegar em casa com um boletim repleto de 6, você vai fazer uma festa? E vai comemorar? Ou você vai
cortar um pouco do tempo da televisão, colocar ele para estudar um pouco mais, deixar ele sem internet, para ver se no próximo semestre, ou bimestre, ele melhora um pouco. Agora, que expectativas Deus tem para mim e para você? 6 ou 10? Deus tem as melhores expectativas, os sonhos mais elevados para a minha vida e para a sua vida. As melhores expectativas. Terceira razão do terceiro servo. É curioso que ele é condenado como servo mau e negligente. Mas o texto não diz que ele tenha feito algo errado. O texto diz apenas que ele não fez nada. Tiago iria escrever depois: aquele que sabe fazer o bem e não faz nisso, peca. Parece que o terceiro servo tropeçou naquilo que poderíamos chamar de o pecado do potencial não realizado. Por causa disso, é considerado servo mau e negligente. 2 adjetivos pesados. E para onde ele é lançado, você lembra ele também. Talvez o terceiro servo tenha se guiado por uma filosofia de vida que já existia naqueles dias e que é comum no nosso tempo, que eu costumo dizer assim, uma vontade enorme de não fazer nada. Conhece situações, pessoas assim? Uma vontade, se pudessem, passariam a vida na frente de uma televisão, essa tela bem grande, um controle na mão, um sofá bastante confortável, e de preferência, assim, que num estalar de dedos você pudesse chamar aquela pessoa ali e dizer, por favor, para ontem ou para 5 minutos atrás eu quero um suco bem gelado de... E aí você põe o sabor da sua preferência. O terceiro servo caiu no pecado do potencial não realizado. Poderia ter feito, não fez. Encontrei um texto que fala sobre esse aspecto da parábola, que diz assim: um potencial frustrado, anseios que não se cumpriram, sensação de que não se está vivendo a vida, não aquela que se deveria viver. E então, a pessoa se depara com padrões de comportamento pecaminosos, que nunca foram confrontados e mudados. Se depara com habilidades, talentos e dons, que nunca foram cultivados e aperfeiçoados. Até que as semanas se transformam em meses, e os meses em anos. E um dia, ela olha para trás, para uma vida de conversas absolutamente sinceras, profundas e íntimas, que ela nunca teve. Se depara com orações audazes, que ela nunca fez. Riscos revigorantes em favor do serviço de Deus, que ela nunca correu. Se depara com ofertas de sacrifício, que ela nunca apresentou. Com vidas que passaram pela sua vida, mas que ela nunca tocou. E está sentada em uma espreguiçadeira, com a alma encolhida, sonhos esquecidos. E percebe que há um mundo de necessidades desesperadas e um grande Deus convocando-a para fazer algo maior do que ela mesma. Vê a pessoa que poderia ter se tornado, mas não se tornou. Porque, de fato,
nunca atendeu plenamente ao chamado. Ellen White colocaria isso de outra maneira numa frase. Ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito da vida. Crescendo diariamente em utilidade e capacidade. Essa é uma das bênçãos que nós que estamos aqui nesse mês estudando estamos recebendo. Oportunidade de crescimento em nosso conhecimento, no desenvolvimento de nossas capacidades, para que nossa vida seja mais útil no serviço de Deus. Primeiro servo ou terceiro servo? Onde a gente se encontra posicionado. Para o primeiro servo, talvez caiba a palavra crescimento. Para o terceiro servo, talvez a palavra estagnação. Nada mais extraordinário do que o crescimento. Nada mais frustrante que a estagnação. Olhe para um bebê que dá os primeiros passos. Veja o sorriso no rosto dos pais. Eles estão assistindo o milagre do crescimento. Perceba a alegria dos pais quando o filho ou a filha diz as primeiras palavras. Há uma festa e às vezes até uma briga para ver se falou primeiro papai ou primeiro mamãe, né? Depois de algum tempo a gente tem que dizer, filho, um pouquinho menos de barulho agora. Né? Milagre do crescimento. Nada mais extraordinário. Nada mais frustrante que a estagnação. Olhe para um casamento que começou cheio de sonhos, expectativas. Até que se permitiu que a rotina tomasse conta. Que os diálogos fossem superficiais. Nada mais frustrante que a estagnação. Minha vida e a sua hoje está mais para crescimento ou mais para estagnação? Jesus está olhando para a sua igreja do tempo do fim. Ele a tem dotado de dons e habilidades para que ela possa cumprir com o propósito que Ele tem para ela. Ele escolheu usar a nossa vida de uma maneira ou de outra. Se deixarmos, Ele quer nos usar a vida inteira como primeiro servo. E se vivermos no espírito e na atitude do primeiro servo, quando Ele vier em breve, vai olhar para nós e vai dizer, bem está, servo bom e fiel. Dizem que esta era uma palavra de elogio nos tempos de Jesus. Era uma frase para expressar reconhecimento. Bem está, servo bom e fiel. Quando eu li isso, fiquei pensando, quem somos para que Deus nos dê um dia uma palavra de elogio, uma palavra de reconhecimento? Quando chegarmos ao céu,
não vamos ter a menor dúvida de que só estamos ali pela sua graça. Não vai haver a mais mínima hipótese de que a gente diga, olha, consegui. Vamos dar todo o louvor para Ele. Mas Ele vai nos receber com palavras de elogio e de reconhecimento. Bem-estar, servo bom e fiel. E Ele vai dizer mais, sobre pouco foste fiel. E às vezes nós achamos que o que Ele pede para a gente é muito, né? Às vezes pede de nós alguma renúncia, às vezes pede de nós algum sacrifício, pede de nós abrir mão de algumas vantagens temporais, sobretudo pede de nós abrir mão de nossa natureza pecaminosa, dos nossos gostos afetados pelo pecado. Mas Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer, sobre pouco foste fiel. Muito você vai entender o que é agora. Sobre muito te colocarei. Você que tem uma noção do que é muito, aguarde a surpresa que Deus vai ter para você na eternidade. Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a recompensa que Ele sonha entregar para todos nós, sem exceção. E como Ele olha para a minha vida e para a sua e não vê aquilo que nós somos, mas vê aquilo que nós podemos nos tornar nas mãos dEle. Ele só imagina essa possibilidade de ser para mim e para você bem-estar, servo bom e fiel. Que a nossa vida, cada dia aqui, ela corresponda cada vez mais às elevadas expectativas que Deus tem para ela. Para que essa seja a recompensa no dia em que Ele voltar.